Estás a ouvir? Estou mais tranquilo, não há stress. Muito obrigado, pá, muito obrigado por nos sentarmos. E tu dizias-me há bocadinho que hoje é um dia especial. Hoje é Ah, um dia especial, se é um dia que culmina um trabalho de 4 anos de pesquisa e de escrita do meu mais novo romance, que foi lançado, não foi lançado, foi hoje para as livrarias. O lançamento só será feito no dia 26 deste mês, já com a minha presença em Lisboa. e podes levantar um bocadinho o véu sobre a obra? Olha, o livro é um romance histórico que junta duas personagens. Uma delas é conhecida, que é o Charles Darwin, o naturalista, que escreveu no século XIX A Origem das Espécies e que esteve aqui em Cabo Verde, nomeadamente aqui na cidade da Praia, em 1832, durante 16 dias. Foi aqui que Charles Darwin começou a fazer as pesquisas sobre a geologia, sobre a natureza, sobre os animais, sobre aquilo que ele via e que levaram a que ele depois fosse escrever o livro após uma volta ao mundo que ele deu, em que esteve na América do Sul, esteve nas Galápagos, no Pacífico, e eu aproveitei esse fato histórico de ele ter cá estado nesta cidade onde eu estou, onde foi aqui que ele começou as primeiras pesquisas. E juntei a essa sua presença a uma outra figura histórica, foi um menino negro que veio do Brasil, da Bahia, para a corte da Rainha Dona I, em 1780 e tal. E era um menino que tinha uma característica especial, porque ele tinha aquele problema de pele que se chama vitiligo. Uhum, Portanto, mais de 80% do corpo dele era branco. uhum. Então era uma curiosidade. Nessa altura, no final do século XVIII, é uma época em que as cortes europeias têm anões, têm pessoas assim com umas formações estranhas, mas que aquilo era uma espécie de circo, uma espécie de bobo da corte, uma espécie de clown, como dizem os americanos, não é? E freak show, é essa palavra, essa expressão. Usava-se muito esse tipo de figuras para entreter a corte, enfim, os anões negros. E então, de facto, no final do século XVIII, a corte da Dona Maria I em Portugal tinha 12 anões. Pá. Tinham vindo de África e do Brasil. E tinha este menino, que não era anão, mas tinha uma condição de pele muito esquisita, que era uma espécie de... chamava-lhe o menino tigrado, o rapaz onça, o rapaz tigre. Porque, de facto, nós em crioulo temos uma expressão que é majote. Uhum. E mesmo em São Nicolau, eu lembro-me, e em São Vicente, há pessoas que têm uma parte do cabelo branca e têm manchas brancas. Só que este rapaz tinha mancha que o cobria quase completamente. Por isso é que era uma figura muito estranha para mostrar aos estrangeiros, as pessoas espantavam-se. E então eu juntei essas duas figuras aqui na cidade da Praia, mas já numa época em que o rapazinho já não é rapazinho, já é um homem de 60 anos. E ele acaba por ser, na minha história, um ajudante do Darwin. Quando o jovem Darwin tinha 22 anos apenas, está a fazer aqui as suas pesquisas científicas, quem é que vai ser o ajudante dele? É esse rapaz que se chama Ciríaco. Portanto, o livro chama-se Ciríaco e Mr. Charles. É a história da amizade entre duas pessoas. São Charles e o Ciríaco que se encontram aqui num momento histórico. Como é que surge a inspiração para este livro? Olha, a parte do menino, do Ciríaco, do menino malhado, é mais antiga. Está na minha memória desde que eu vi um quadro em que estão, um quadro que foi pintado na época, em que estão os anões da Rainha Dona I e o Ciríaco. Eu vi-o numa capa de um livro há mais de 30 anos. E aquela imagem ficou-me sempre na minha memória. Eu imaginava qual teria sido a vida daquele rapaz. Os outros anões não me atraíram muito, não havia nada de muito especial. Mas aquele rapaz, aquele menino de 12, 13 anos,
que foi educado na corte, teve acesso ao ensino, etc. Sempre me ficou a ideia de um dia talvez escrever sobre ele. E quando eu voltei, quando eu vim em 2017, eu trabalhava como conselheiro do Presidente da República no Palácio, e do Palácio, da janela, nós vemos o Ilhéu Santa Maria, mesmo em frente à praia. Foi o local onde Darwin esteve. E eu encontrei aqui, na altura, um livro que falava sobre a presença do Darwin, do Charles Darwin, na cidade da Praia, durante 16 dias. Eu achei aquilo interessante. E cada vez que eu ia para a sala das audiências, quando tinha audiências lá no Palácio, eu olhava para a janela e eu via cá embaixo o Ilhéu. E imaginavam a cena há 200 anos atrás, praticamente. Um barco parado, ali ancorado, e o Darwin a fazer as suas pesquisas nas rochas, nas conchas, nos peixes. E eu tive a ideia de juntar essas duas figuras num momento de inspiração. Eu disse, bom, e se as duas figuras se encontrassem aqui na praia, como é que seria? Pronto, e foi a partir daí que eu comecei a ficcionar e escrevi. Bom, mas eu aí falo muito da vida de cada um. Portanto, é uma relação de amizade, mas ao mesmo tempo há toda uma viagem no tempo que descreve a vida quer do rapazinho, até ele se tornar um homem de 60 anos, quer do Charles Darwin, do que foi a vida dele até aos 22 anos, até ele ter chegado aqui a Cabo Verde. Portanto, ainda não é o Darwin, é apenas Charles, que ele ainda não é famoso. Então, é um rapaz que está a dar os primeiros passos. E é a relação de um homem branco com um negro, com alguma especificidade, e como é que isso se... Como é que eles se relacionaram? Portanto, há aqui uma questão de identidade, de mundos diferentes que se cruzam, uma pessoa que vem da Europa, de uma cultura diferente, e outro rapazinho que vem do Brasil para Portugal, e de Portugal vem para aqui, e foi assim que as coisas se foram desenvolvendo. Como é que tu transformas num escritor? Como é que vais parar? Isto não é como uma lagarta numa borboleta, não é? É uma coisa mais... Não é do dia para é uma coisa muito mais... tem raízes mais profundas. Bom, olha, primeiro, para se escrever tem que se ler. Temos que saber, temos que gostar de ler. Antes de alguém ser escritor, essa pessoa é leitor. Tem que ser leitor. Ler. A escola para a escrita não há outra senão a leitura. Ler durante muitos anos, ler diferentes tipos de livros, de autores. Eu comecei por ler banda desenhada, mesmo não lendo, a minha mãe lia banda desenhada quando eu ainda nem sequer sabia ler. Fui evoluindo para o género de livros infanto-juvenis, e depois mais a literatura mais juvenil, e fui depois ascendendo a outro tipo de obras, de pensamentos. E depois, claro, nós lemos na escola, quando estamos a estudar, lemos, não é? E depois eu antes fui jornalista, mas antes de jornalista fui músico durante uns anos. Então deixei a música para escrever, porque eu gostava muito de escrever, e descobri o jornalismo como uma profissão que se adequava muito à minha maneira de ser e de pensar, à minha imaginação, à minha curiosidade. A palavra fundamental aqui, quer na escrita literária, quer no jornalismo, é curiosidade. Temos de ser curiosos em relação àquilo que está à nossa volta. E a partir daí enverdei para o jornalismo, e do jornalismo continuei a ler e continuei com vontade de conhecer, e pronto, e a partir daí foi uma coisa natural eu começar a escrever contos, crónicas, até que comecei a escrever coisas com mais profundidade.
E como é que acreditas que se pode estimular isto numa criança? É começar a incentivar a criança a ler, mas e mais? O que mais é que um pai pode fazer para estimular esse tipo de atividades na criança? Qual a tua experiência? Não percebi O que mais qual é que tipo. um pai pode fazer para estimular uma criança a começar a escrever, para além de incentivá-la a ler? Olha, eu tenho isso na minha família. Eu tenho um miúdo, um filho com 10 anos e não gosta nada de escrever, não é? Mesmo quando tem trabalhos de casa para escrever, para ele é uma chatice, não é? Porque dá trabalho, não é? Lá está, tem que ver com o tipo de vida que nós estamos a ter, não é? Como é que as crianças passam os seus tempos livres, não é? Antigamente era mais fácil, quando eu sou um bocado mais velho do que tu, quando eu era criança, nós, para brincar, brincávamos na rua, no bairro onde eu cresci. Vínhamos da escola, lanchávamos, íamos para a rua e já tínhamos lá 30 ou 40 meninos e meninas para jogar à bola e fazer coisas. Enfim. A escrita, a leitura, tinha o seu espaço, tinha o seu... Agora é diferente, porque, como eu disse anteriormente, há outras formas de passar o tempo. Eu, quando era criança, a televisão eram poucas horas de televisão para vermos desenhos animados e pronto. Agora não. Aos telemóveis, como eu disse, e aos vídeos, aos youtubers, que é uma nova realidade, que os jovens ficam vidrados, ficam presos aqueles vídeos, nomeadamente os youtubers brasileiros, que invadiram todo o espaço da língua portuguesa. Isso é difícil. Como é que tu vais estimular uma criança a ler um conto quando ela liga a televisão e tem dezenas de vídeos de youtubers? Eu vejo isso com o meu filho aqui. Ele traz textos de língua portuguesa, da disciplina de português, para ler, e ele olha para aquilo e diz: oh, isto é tão grande, isto é tão comprido. Começa a choramingar. Oh, não, tu vai devagar, tu consegues. Para ele, uma página já é uma coisa absolutamente inaceitável. Porque é que ele tem que ler? Porque é que ele tem que ler? Mas há aqui uma coisa interessante, que é, mesmo com os telemóveis e os youtubers, etc., conseguimos chegar lá. Através do quê? Através de estimular o interesse por coisas que ele gosta. Curiosidades. E ele pode, quando tem uma dúvida, posso mandar-lhe ver no Google. E ele no Google, abre o Google e é obrigado a ler. E lê um bocado, lê o maior planeta é este, etc. Há não sei quantos planetas no sistema solar. É uma leitura, quer dizer, não é uma história, mas já é qualquer coisa. É uma forma de o levar a ler. Porque, fora disso, são os livros, são os textos que são os textos em língua portuguesa da disciplina de português, mas isso é uma coisa obrigatória e para ele é uma complicação. Portanto, voltando à tua questão, nós, os pais, temos que encontrar formas muito inteligentes de conseguirmos, no meio dos youtubers, dos vídeos, dos jogos, etc., ir metendo umas frases, ir metendo uns textos, uns parágrafos, para que ele consiga manter também esse hábito e levá-lo a descobrir o prazer que existe numa leitura ou na escrita de qualquer coisa. Falei com o teu irmão há pouco tempo aqui no programa. Tu, à semelhança do teu irmão, foste de São Nicolau para Portugal muito jovem. Fizeste todo o teu percurso de criança, adolescente, juventude em Portugal, uma formação portuguesa. Tu transformaste num adulto, embrenhaste no teu meio profissional, e quero trazer aqui uma questão que eu falei com o teu irmão, que é a presença do
do homem negro ou do descendente africano na mídia, na cultura portuguesa. E hoje, por acaso, curiosamente, eu estava a fazer scroll no meu feed do Facebook e encontrei, acho que é o programa Providência Cautelar, não sei, da RTP, creio eu, em que havia acho que era uma escritora, uma jovem escritora descendente africana, que falava na falta de presença de figuras descendentes africanos na televisão, a falta de músicos africanos na televisão portuguesa. Foi uma questão que eu também falei com o teu irmão. Tu, sendo jornalista, como é que tu vês essa questão? Que enquadramento tu dás a isso? Tu estás a falar de uma forma geral, não é? Sim, de uma forma geral. Num setor específico. Não num setor específico. Estou a falar de um panorama geral. Eu acho que isso tem razões sociais e históricas também. Repara, nós, se compararmos com outros países que foram potências coloniais, nomeadamente a França, a Holanda, a Bélgica, este aspecto não é... Esta falta não é tão marcante, ou, se quisermos colocar as coisas de outra forma, eles estão muito mais avançados. Porque os processos também das independências foi muito mais cedo. Há aqui um atraso, se quiseres, um atraso histórico, porque, repara, Cabo Verde e as ex-colónias portuguesas atingiram a independência em 1975. E 75. As colónias francesas e britânicas em África já levavam 15 anos de independência. Começaram no início, final dos anos 50, que o primeiro foi o Ghana, que era a antiga Costa de Ouro, o Ghana, e depois a partir dos 60, 61, 62, foi a maior parte desses países. Portanto, a imigração também começou muito mais cedo. A migração de africanos para esses países também, quer para a Grã-Bretanha, quer para a Holanda, quer para a França, começou muito mais cedo e de uma forma muito mais intensiva. Esses próprios países, estou a escolher apenas 3, antigas potências coloniais, eram países democráticos. Ou seja, Portugal também passou, na altura, por um processo político e social que marcou. Porque quando os primeiros cabo-verdianos chegam, nos anos 60, sobretudo a partir do final dos anos 60, o país era cinzento. O país ainda vivia numa ditadura de Salazar. E até 1974, quando se dá a Revolução, é um país cinzento, mas não é um país que deixa de um dia para o outro, depois da Revolução, 25 de Abril, não passa a ser colorido, não. O cinzentismo ainda se projeta, se prolonga durante anos. É uma questão da sociedade, do desenvolvimento mental, da abertura também das mentalidades. Esse processo não aconteceu nestes 3 países que eu referi, França, Grã-Bretanha e Holanda, porque eram países democráticos, já eram países abertos, já eram países como a Holanda, a Holanda, creio que até estava na vanguarda deste tipo de espaços abertos, enfim. A Grã-Bretanha também com gente, quer asiáticos, quer africanos, quer das Antilhas, estava muito mais à frente. Os primeiros naturais das Antilhas das Antilhas Britânicas foram para a Inglaterra, foi depois da Segunda Guerra Mundial, estás a perceber? Foi já em 1948. O que significa, de 48, quando chega aos anos 70 e 80, já há várias gerações, já as populações essas populações estão integradas, ou já ocupam o seu espaço. Nos anos 80 começam a ocupar lugares nas câmaras municipais, nas assembleias locais, até no Parlamento britânico. Portanto, isto é um processo histórico. Em Portugal, dá-se o 25 de abril em 74, as independências dão-se em 75, mas leva imenso tempo até que Portugal se modernize. E a modernização, e a falta de modernização, também é a falta de mentalidade, de abertura. Portanto, o cinzentismo, como eu estava a dizer, prolonga-se durante muito tempo. Não é que não existissem as comunidades
não é que não existem cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, guineenses em Portugal, nomeadamente em Lisboa. Só que é um espaço ainda muito... ainda não fazem parte, digamos. Essas comunidades não fazem parte, não são vistas como fazendo parte de toda a comunidade portuguesa, toda a comunidade lisboeta. São imigrantes. Ainda é uma situação muito indefinida. São guetizados? São comunidades de imigrantes. Mesmo os filhos são vistos como filhos de imigrantes. Os filhos dos cabo-verdianos não são vistos como portugueses. Entende? E vamos lá ver, eu estou-te a colocar isto de uma forma mais ou menos, não é simplista, mas de uma forma, não estou a entrar, porque isto é muito mais complexo. Não é? Esta questão da visibilidade do outro, da visibilidade do diferente, do próprio, do filho do imigrante, se vir a si próprio como um português também com direitos, com todos os direitos de qualquer jovem português, é também uma coisa que leva tempo. E levou tempo. Ainda hoje, se tu fores aos bairros, como a Cova da Moura, onde há mais um bairro tipicamente cabo-verdiano, tu tens jovens que nasceram lá, que têm 20 e tal anos, mas não sei até que ponto se assumem como portugueses. Há uma certa dificuldade em assumirem-se completamente como portugueses. Umas vezes por oposição a uma situação de opressão da polícia. Mas, Joaquim, desculpa, mas tu concordas comigo pelo facto de, passar todos esses anos, já não justificaria termos mais diversidade étnica na mídia portuguesa, por exemplo? Sim, eu concordo que sim. Eu concordo. A situação atual resulta também de alguma resistência. Há uma resistência nas instituições. Resulta ainda de, como aquilo que eu vinha dizendo há pouco, ainda não se vê o filho do migrante como um português. O negro, ou um filho de um guineense, ou o neto de um guineense. Ainda não o veem em Portugal como um inglês de origem africana ou um francês de origem inglesa é visto nesses países. Ainda não. Nós estamos muito atrasados em Portugal. E isso leva a alguma resistência e a algum espanto. Quando vem um pivô a ler o telejornal negro, notam. Porquê? Porque é como se, olha, nós nunca reparámos que também tínhamos aqui estes quadros, estes jornalistas com esta capacidade. Há uma resistência institucional. As instituições são resistentes a essa penetração, a essa mudança de mentalidade. Portanto, é uma coisa que se vai fazendo muito lentamente, demasiado lento quanto a mim, já devia haver mais espaço, mas também tem que haver reivindicação. Tem que haver reivindicação por parte de quem está na linha, os jovens, os afro-portugueses, vamos chamar assim, ou luso-africanos. Também tem que haver vontade desses jovens para impor a sua vontade, para impor a sua ambição e não terem qualquer tipo de complexo em relação aos outros, para se sentirem portugueses também, mesmo sendo cabo-verdianos, angolanos ou guineenses ou o que for, mas reivindicarem também o seu lado português e o seu direito em também poderem serem pivôs na televisão, jornalistas de rádio, imprensa. Mas, como eu digo, é um processo histórico de desenvolvimento, de mudança social das mentalidades, mas cabe não só às instituições, mas também aos próprios interessados irem para a frente. Mas repara, não é um bocado de contrassenso o facto de Lisboa, por exemplo, ser a panela cultural que Lisboa se transformou, com as influências que vieram de África, de outros lados. Lisboa, certamente, é um polo de cultura africana, indiscutivelmente, mas, ao mesmo tempo, ainda há essa tal resistência. Sim, é por isso que eu te falava das instituições. As instituições são geridas por pessoas, gestores, diretores, administração, conselho de administração. E esta gente, estas pessoas,
por exemplo, podem ir ao Beleza. Acham interessante ir ao Beleza, passar uma noite de sábado, dançam, contactam com essa comunidade, mas não sei até que ponto é que estas pessoas olham para pessoas das comunidades como portugueses, como alguém que também pode perfeitamente desempenhar um papel profissional, desenvolver a sua profissão, as suas funções, nesses mesmos espaços onde têm os portugueses, entendes? Vai mudando, já tem havido algumas mudanças, mas como eu digo, também tem que haver, da parte dos jovens afrodescendentes, não é? Tem que haver também essa vontade de avançar. E estão a avançar em várias áreas, embora haja estrangulamentos e a questão da visibilidade. Aqui, há pouco falavas do meu irmão. O meu irmão é um caso especial, de facto, que se impôs, não é por ser meu irmão, muitas pessoas conhecem-no sem saber que é meu irmão, nem precisa que eu fale nisso, mas é um caso que se impõe pela sua competência, pela sua capacidade, pelo seu trabalho, sua dedicação. E também há em várias áreas, repara, nós estamos a falar em áreas, por isso é que eu há pouco perguntei se era algum setor específico ou se era transversal. Nós temos áreas em que não têm tanta visibilidade, mas tu tens programadores de computadores, tu tens gente da informática, gente nas novas tecnologias, nas TIC, tu tens imensa gente de origem. Essa gente não tem espaço mediático. Essa gente não tem, por mais que estejam a fazer coisas, essa gente ainda não conseguiu arranjar um espaço mediático. Mas espera. Aí é que está uma diferença grande. Quando tu me falas da televisão, da rádio, jornalistas, enfim, de pessoas que estão nos média, no espaço público, e é diferente. Mas só isso não faz um país, não é? Um país é feito de outras funções. Obviamente. Há outras profissões. Por exemplo, se nós sairmos dessa área, eu posso dizer que aí estamos muito mais avançados. Eu, há uns anos atrás, quando era jornalista, eu entrevistei a diretora, a responsável máxima pela segurança do aeroporto da Portela, em Lisboa. É do SAL. É cabo-verdiana. Portanto, é a pessoa que tem a maior responsabilidade da segurança. Portanto, tem uma função, uma importância enorme. E ela é cabo-verdiana. Mas o que eu estou a querer dizer aqui, companheiro, é a promoção dessas figuras que existem e muitas, como tu dizes, não influenciaria, não inspiraria as nossas jovens comunidades a acreditarem que era possível haver mais ainda? Sim, eu acho que sim, por efeito sim, eu penso que sim. Havendo mais haverá a acreditar que são capazes. Mas por isso é que eu estou a dizer, mas há em várias profissões, há advogados, médicos, já temos imensas pessoas, imensos profissionais de origem africana em Portugal. Se estivermos a falar da televisão, é diferente, sim. A televisão podemos eleger alguns setores da sociedade portuguesa que ainda há mais resistência. A televisão, de facto, já era para... E todas as televisões, desde que começaram a aparecer as televisões privadas e todas as que nós temos, eu acho que é gritante a falta de jornalistas, de pivôs, de apresentadores, de pessoas que conduzam programas de origem africana. E poderá também, repara, eu não sei até que ponto, eu estou a tentar encontrar aqui, por exemplo, algum programas de talk show. Se houver um talk show com uma pessoa afrodescendente, logo a partir das pessoas que estão a ver também podem pensar que aquele talk show tem que ver com a África, percebes? Então, imagina que vão colocar uma pessoa, uma médica, a conduzir um talk show sobre medicina, sobre casos, mas
que não tenha nada a ver com a África. Provavelmente as pessoas que decidem dar esse programa, esse talk show, a esta ou aquela pessoa, podem ter esse tipo de preconceito. Podem pensar, mas vamos dar a um asiático este programa, o nosso público pode haver aqui algum problema na audiência, estás a perceber? Isto é muito complicado, muito complexo, mas estou a falar apenas para tentar encontrar aqui algum ponto alguma ideia para ver como é que isto se equilibra. A questão ligada aos média é diferente. Agora, como eu disse, há muito mais setores onde tu encontras pessoas de origem africana e com lugares de chefia e com posições de destaque. Sim. Pessoal, estou a falar aqui com o Joaquim Arena. Joaquim é conhecido jornalista que foi correspondente da televisão de Cabo Verde para a Europa durante largos anos, depois assumiu como conselheiro do presidente Jorge Castro Fonseca. É de São Nicolau, da minha terra, mando um grande abraço a São Nicolau, fico muito orgulhoso de ver gente de São Nicolau a dar as cartas pelo mundo fora. Joaquim, tu, no teu contacto corpo a corpo com as comunidades espalhadas pela Europa e não só, tu falavas há bocadinho de contagiar e de contaminar as novas gerações, aquele neto, o neto do guineense, o filho de um santomense ou do angolano, a sentir-se português. Como é que nós conseguimos mudar o set dessa nova geração, fazê-los acreditar que é possível alcançarmos a excelência independentemente da nossa cor da pele? Bom, como é que é possível? Não é que eu tenha uma fórmula mágica, mas há coisas que não mudam, já vêm desde que o mundo é mundo, não é? Que é a competência. Nós temos de ser competitivos, primeiro temos de ser competentes, temos que ser ambiciosos, temos que ter objetivos e temos que ter vontade e dedicação e trabalho. Portanto, isto aqui não há nenhuma fórmula mágica, como eu disse, não há que inventar nenhum caminho especial, para além desse que eu já disse. É preciso muito trabalho, muita dedicação, e estamos a falar das comunidades, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, os filhos, netos de cabo-verdianos. Há uma grande vantagem que é saber que isto é comum a todos os filhos de famílias imigrantes, não é? Sejam africanos, sejam judeus, sejam lá de origem for, que é há uma espécie de capacidade de resiliência e de capacidade também de conquista que está no ADN dessas famílias. Portanto, as famílias dos imigrantes têm qualquer coisa de diferente, têm qualquer coisa de especial, no sentido de que o percurso dos pais, essas referências, servem, em muitos casos, como um alento para que os filhos e os netos consigam triunfar e conquistar o seu espaço, que eu acho que é um processo normal, é um percurso, e ir sempre mais além, porque os nossos pais o que quiseram fazer, os nossos avós, foi sempre que nós fôssemos mais longe. Daí que o cabo-verdiano tem o mito da educação, do ensino, que eu acho que é uma coisa excelente, de passar aos mais novos essa vontade, essa capacidade, lá nas suas profissões, e aqui a profissão pode ir desde do desporto ao tal jornalista de televisão que estamos a falar, de se aplicar e de conseguir a excelência e destacar-se mesmo como cozinheiros. Repara, o destacar, como eu dizia, pode ser no desporto, na televisão, mas também como cozinheiros. Estou-me a lembrar, nós temos bons cozinheiros espalhados pelo mundo fora. Temos bons profissionais em todas as áreas. Eu vivi muito da minha vida em Portugal e eu posso dizer que todos os hospitais de Portugal há bons médicos. Nós temos pessoas com grande capacidade, temos pessoas que se distinguem.
Eu acho que, como eu disse há pouco, há uma força especial em ser descendente de imigrantes, em estar num processo de evolução. Os avós, se calhar, plantavam e cultivavam milho nas encostas de São Nicolau ou de Santa Catarina, e os netos podem chegar à administração de grandes empresas. Nós temos uma ministra também em França, que é filha de naturais daqui de Santiago. Portanto, nós temos vários exemplos nos Estados Unidos, então nem se fala, não é? As pessoas que conseguiram ir tão longe em várias áreas e que se destacaram. Portanto, não há uma fórmula. O que há é total dedicação, é conseguir, quer com a ajuda da família, quer aproveitando aquilo que são as oportunidades da vida, não é? Não ficar também preso a determinados estereótipos de imigração, não é? Mas lá está, nós não temos que indicar qual é o caminho, qual é que é a excelência. Uma pessoa pode trabalhar numa fábrica e ser feliz e dar o seu contributo para aquele projeto, para aquela companhia, para aquela empresa, e estar feliz e estar muito bem. Portanto, não há aqui caminhos modelo. Mas concordas que existem ingredientes, nomeadamente acreditar, trabalhar, compromisso, são valores que se calhar precisamos massificar ou fazer com que essa nova geração acredite. Na tua experiência, o que é que esses valores representaram no teu processo? Olha, no meu caso e no caso do meu irmão, algumas famílias que são próximas que eu conheço, os valores tiveram uma importância vital. Bom, primeiro os valores dentro de casa, o respeito pelos mais velhos, a educação, o saber estar, como atuar, enfim, são coisas que vêm dos nossos avós, bisavós. O valor do estudo, do trabalho, mas sobretudo de se cultivar intelectualmente, de aprender sempre e de ter uma capacidade e uma grande abertura também e estar sempre pronto para poder fazer escolhas, isso é muito importante. Nós tivemos isso na nossa família, através da minha mãe, que nos ensinou e que nos sempre incutiu essa vontade e esse desígnio de aprender e de estudar, sair da escola, perder um ano para ela era uma coisa terrível, não é? Como é que um aluno pode se dar ao luxo de chumbar ou reprovar ou não avançar, enfim. E isso foi-nos sempre incutido, mas de uma forma muito natural que nos levou a ver, de facto, o alcance que tinha a formação, a educação e aquilo. E depois, no fundo, também havia uma ideia, como eu dizia há pouco, uma ideia da progressão. Se a nossa mãe migrou para Portugal, se ela conseguiu trazer 5 dos 6 filhos trabalhando, seria uma vergonha nós desbaratarmos todo esse investimento. Existe um investimento pessoal na vida, no trabalho. Minha mãe lavou escadas, minha mãe trabalhou em fábricas, minha mãe foi empregada em casas de família, para conseguir que nós conseguíssemos depois, pelos nossos meios, avançar, mas nos dava já um patamar. Ter-nos tirado de São Nicolau e do Sal e levado para Lisboa mudou completamente a nossa família, mudou completamente o nosso futuro, não tem nada a ver. Portanto, eu acho que isso é o que acontece também nas famílias que levam os filhos, os familiares para os Estados Unidos, para a Holanda, para a Itália, para a Suíça, para a Alemanha. É a mesma coisa, nós temos que aproveitar ou saber valorizar esse investimento, muitas vezes com muito sacrifício, não é? Esse investimento pessoal, de trabalho duro e de se conseguir avançar. Eu também tenho uma prima que é magistrada. O pai também trabalhou embarcadiço, barcos na Holanda, uma vida terrível, não é? De muitos meses, de frio, de chuva, um trabalho. No entanto, a filha é magistrada e pode passar esses valores às suas filhas, por sua vez. Entende? Isso funciona muito assim. É o que eu penso. A tua experiência de homem que esteve com as comunidades
tu acompanhaste o presidente Jorge Carlos Fonseca por várias comunidades. Como é que achas que nós podemos despoletar, Joaquim, essa vontade nos jovens das comunidades africanas a elevarem-se? Porque existem diferentes realidades. Há uma realidade, por exemplo, de um país, dizíamos outro dia, um Luxemburgo é uma coisa, um outro país, Portugal é outra coisa, Santo Tomé e Príncipe é completamente diferente. Por isso é que eu digo que não há uma fórmula mágica aqui. Como é que nós podemos incentivar? Não, repara, eu sou um pouco, eu não vou dizer que sou um pouco cético, mas as coisas têm a sua própria dinâmica. Eu não acredito, sinceramente, que nós possamos fazer alguma coisa que depois venha a ter um impacto nesse aumento. Eu não acredito nisso, porque os jovens vivem têm o seu modo de vida, como há pouco disseste, de acordo com o país de acolhimento. Provavelmente devem passar ter os mesmos problemas de outros jovens de outras origens, não é? Não tem que ver muito com ser de origem cabo-verdiana. No fundo, um jovem de origem cabo-verdiana na Europa, em qualquer país, há de ter mesmos problemas de outros jovens magrebinos em França, sei lá, das Antilhas, na Holanda, das West Indies também, ou paquistanesa, na Grã-Bretanha. Nós, não sei o que é que nós podemos fazer para melhorar isso. Como há pouco eu disse, há determinados valores que, se as famílias tiverem e se incutirem nos filhos, à partida há uma grande probabilidade das coisas funcionarem bem. A própria ideia, a própria noção de família também já mudou, se tu reparares. O conceito de família já não é o mesmo que nós tínhamos há 30, 40 anos, não é? Aquilo que era um conceito de família da minha mãe, ou da tua mãe, ou dos teus avós, mudou muito. Quando nós dizemos que as famílias são importantes para ativar essa capacidade também de superação, de integração, e de haver uma linha na vida, de conseguirem integrar-se e conseguirem destacar-se, terem sucesso. Isso é um bocado relativo, não é? As famílias são importantes, mas as famílias também mudam, é isso que eu estou a dizer. Os pais de hoje não são como os pais de há alguns anos, há umas décadas. Portanto, não há uma fórmula, não há uma solução para este tipo digamos, de se garantir o sucesso das novas gerações. Não sei o que é que eu poderei dizer, para além da minha experiência pessoal, mas como eu estava a dizer, a minha experiência pessoal reporta-se a uma época, não é? Eu já tenho 57 anos. Eu tenho idade de pais, que agora também estão com os filhos com 20 e tal, 30 e tal anos, não é? E pais que daqui a pouco são avós. Portanto, a sociedade vai mudando também, não é? Portanto, é muito complexo, é uma situação muito complexa, não se consegue determinar, tirando, como eu disse, aquelas linhas mestras que nós todos temos da educação, do aprender, do empenho, do investimento pessoal também, com a ajuda quer da família ou da escola, dos professores também, podem funcionar como uma segunda família. Mas o problema é, vamos ver, se calhar em 1000 terás 10 casos de sucesso, pessoas que já não é mau, se calhar, não sei, em termos estatísticos, mas a vida é assim. Outra questão, tu viveste todo esse tempo fora, como fora de Cabo Verde, em Lisboa, tu agora estás em Cabo Verde,
a visão que tu tinhas de como é que o cabo-verdiano residente vê o cabo-verdiano na diáspora mantém-se? Olha, é uma relação muito ambígua. Não é uma. Tem com muitas áreas cinzentas. Bom, mas podemos distinguir entre a população e entre instituições, pessoas que estão ligadas às instituições. A relação de Cabo Verde com a diáspora, bom, para já a diáspora tem um papel fundamental, como sabes, e agora provou-se nesta pandemia, na questão do equilíbrio da balança de pagamentos e da nossa economia, não é? São milhões e milhões de euros e de dólares que entram aqui. Portanto, a diáspora tem uma importância, um papel fundamental na economia das ilhas. Agora, outra coisa é a participação dessa diáspora na vida das ilhas. São coisas completamente diferentes. A participação levaria a que houvesse uma capacidade aqui nas ilhas para absorver e atrair competência. Competência técnica, competência científica, competência a vários níveis. Mas não é o que acontece. Nós não conseguimos usufruir da riqueza que nós temos na diáspora a nível da competência, nas suas várias áreas. Há muitas situações que estrangulam ou que não permite que haja um canal e essa comunicação se faça de forma natural, e é uma pena porque nós poderíamos beneficiar muito com pessoas, técnicos, quadros que estão na Europa e nos Estados Unidos, que poderiam de facto dar uma ajuda ao desenvolvimento. Mas as instituições cabo-verdianas têm muita dificuldade e algum preconceito. Eu acho que isto é uma coisa antiga e existem vários países que têm também comunidades imigradas. Às vezes há uma certa resistência, há um certo desconforto quando alguém da diáspora chega com um projeto ou com ideias para fazer qualquer coisa, para investir, ou que vá diretamente falar com algum ministério, com algum serviço. Normalmente pode ser recebido bem, mas a continuidade, o seguimento desses projetos, a meu ver, raramente acontece. A não ser que alguém que chegue aqui com há uma desconfiança capital para investir. Há uma desconfiança em relação ao imigrante? Não é uma desconfiança, como é que eu hei de explicar isto? É uma relação um pouco, muitas vezes é desconfortável. Podemos ver isso como uma situação em que quem aqui está poderá pensar, bom, esta pessoa emigrou, vive lá fora, tem a sua vida lá, agora vem para aqui, vem com ideias, explicar-nos como é que as coisas funcionam, nós que estamos aqui no dia-a-dia, que estamos a lutar. É sempre uma situação muito complicada e não há uma receptividade de braços abertos. Não, isso não existe. Nós sabemos que não há, porque depois repara, o imigrante que está fora construiu uma nova mentalidade. Tem uma outra visão. Tem uma noção do espaço completamente diferente, mais amplo. Tem uma noção de sociedade mais exigente, com maior capacidade de resposta àquilo que são as necessidades dos cidadãos. E é inevitável que esse imigrante, quando chega aqui, traga isso. Seja dos Estados Unidos, seja da Europa. E é inevitável que esse imigrante vá apontar e reparar na primeira falha que ele nota. Entendes? Se ele tiver um projeto para apresentar e se tiver 2 meses à espera da resposta, esse imigrante já tem no seu intelecto, na sua mentalidade, já tem uma outra forma de pensar e vai exigir, e vai se indignar e vai achar que aquilo não é uma forma de trabalhar. E isso cria-te duas realidades diferentes. Uma realidade que é preciso não esquecer, é o cabo-verdiano das ilhas. E há outra realidade que é o cabo-verdiano da diáspora.
Nós convivemos falamos o crioulo, gostamos das nossas comidas, da nossa cultura, mas a mentalidade muda. A mentalidade do cabo-verdiano da diáspora não é a mentalidade do cabo-verdiano das ilhas. Por razões óbvias, não é? Mudou, aprendeu, conheceu, experimentou. E é esta diferenciação, esta diferença de mentalidades que choca. E é isto que tem impedido, ao longo dos anos, repara, nós tivemos 4 ou 5 congressos cabo-verdianos da diáspora, realizados aqui em Cabo Verde e na diáspora, em que reunia quadros técnicos, engenheiros, advogados, arquitetos, enfermeiros, para procurar uma forma um canal de comunicação para que Cabo Verde conseguisse beneficiar dessa competência, desse conhecimento. Ora, posso afirmar que pouca coisa foi feita nesse sentido. Pouco foi aproveitado. Porque há sempre qualquer coisa que não funciona. São linguagens diferentes. São mentalidades diferentes. Tu, como eu disse, foste convidado pelo presidente Jorge Carlos Fonseca para trabalhar com ele na presidência da República, um conselheiro. Tu deslocas-te de Portugal para Cabo Verde, para a cidade da Praia, neste caso, onde também ainda resides. Como é que foi essa transição, João? Joaquim, desculpa. Olha, já foi boa, eu entrei pela porta grande, não é? Como se costuma dizer. Vim trabalhar com o mais alto magistrado da nação, com o representante de todos os cabo-verdianos, portanto, logo à partida, é uma transição boa. E depois Cabo Verde evoluiu bastante, não é? Havia problemas antigamente que dificultavam a vida de uma pessoa nesta terra. Não é que não haja outro tipo de problemas, mas vamos resolvendo a pouco e pouco. O nível de vida vai melhorando, embora ainda haja muito por fazer. Há muita gente que ainda precisa de melhorar o seu nível de vida. Eu acho que ainda há uma diferença social muito grande, muitas assimetrias económicas. Há pessoas que conseguem rapidamente um bom nível de vida, mas temos nas margens muita gente que ainda não consegue, e é complicado. Mas, de uma forma geral, eu vim encontrar um país otimista, e estou a falar de 2017, quando eu cheguei. Ainda não tínhamos a pandemia e tudo o que resultou daí. Um país que estava em franco crescimento, com taxas de crescimento económico muito boas, com uma abertura muito grande, vários setores da sociedade estavam em crescimento, em desenvolvimento, universidades, jovens formados, uma perspectiva também de futuro de garantir postos de trabalho, enfim. Não foi muito complicado. Depois também vim com a minha família, vim com a minha mulher, o meu filho. Tenho um filho aqui que nasceu em Portugal, não é? E que agora está aqui comigo, que vive aqui, não é? Que estuda. Não houve uma grande... Há uma diferença do ponto de vista também da qualidade de vida, claro. Viver aqui é completamente diferente, viver numa grande cidade como Lisboa, mas... E depois eu vim para umas funções que me permitiram viajar, como há pouco estavas a dizer, e conhecer as comunidades cabo-verdianas, várias, espalhadas. Foi uma grande experiência, e poder também trabalhar com o Presidente da República, poder acompanhar de perto as suas preocupações, as suas ideias e aquilo que é o seu pensamento para o aprofundamento das instituições cabo-verdianas, da própria democracia cabo-verdiana, enfim, das instituições e também dos vários setores, da igualdade, de género, enfim.
Foi uma experiência muito boa. Uma das áreas que tiveste contato direto, que é algo que é caro enquanto escritor, é a questão da leitura. A presidência tem um trabalho de incentivo à leitura. Como é que tu vias e como é que tu vês essa área em Cabo Verde? Bom, a leitura passa por um mau momento, sim, isso não podemos esconder isso. Os hábitos de leitura, devido a vários fatores, estão-se a perder e cada vez mais, e o que é triste, não é? Estão a ser substituídos por outro tipo de atividades lúdicas, que não temos nada contra, não é? Fazem parte da vida, do dia a dia. Agora, não podem, a meu ver, é substituir a leitura. A leitura é essencial, é fundamental na formação do intelecto, do caráter, para além da transmissão de conhecimentos, não é? Agora, isso é uma consequência da democratização do ensino e, ao mesmo tempo, da massificação do ensino no país. Ao fazermos isso, ao massificarmos o ensino, ao construirmos centenas de liceus, de escolas secundárias e também, já temos 9, creio que são 9 ou 10 instituições de ensino superior, não é? Há sempre uma qualidade que se perde também no ensino e isso revela-se também na falta de hábitos de leitura, na falta de empenho também dos professores nessa área da leitura e também o próprio ritmo do país e o próprio estilo de vida afasta um pouco também jovens da leitura, porque não veem no ato de ler uma vantagem, não conseguem ver porque não há quem lhes explique isso, não é? E então há concorrência também com as redes sociais, com os vídeos, com os jogos, enfim, é uma outra realidade. Mas isso não é uma questão que afeta apenas Cabo Verde, afeta o mundo inteiro. Só que outros países conseguem manter uma sociedade bem equilibrada, onde há espaço para tudo. Nós, na presidência, tínhamos um programa que se chamava Ler Mais, Saber Mais, próprio para estimular o gosto pelo hábito de leitura e de passar também aos alunos, aos jovens, mas sobretudo aos alunos que estão nas escolas, a importância da leitura, de lermos, não só de abrir os horizontes, mas também de estimular a imaginação, quer através da literatura, mas não é apenas a literatura, mas também outros livros, ler sobre história, sobre geografia, enfim. O ato de leitura, a ligação do livro com os jovens é uma coisa que se está a perder dramaticamente. Nós criámos na Presidência da República uma Semana da Leitura, em que em todos os anos, nós fizemos durante 5 anos, 4 anos, porque depois a pandemia impediu o ritmo normal. Nós promovemos encontros entre escritores e alunos, e escolas e professores, para falar de livros, literatura, enfim. O Presidente da República também, em todos os conselhos, nas suas viagens, também integrava isso nas suas comunicações. E durante algum tempo a Presidência fez um trabalho de alerta, de chamar a atenção, porque a leitura é fundamental, não é? O jovem de 12, 13 anos, quando descobre a leitura, de facto, transforma-se. O problema é que não tem essa oportunidade. Mas diz-me uma coisa, como é que tu vês a nossa política pública de incentivo à leitura, neste caso? Em relação à leitura, olha, eu não sei como é que está. Eu sei que nós temos, acho que foi aprovado até um Plano Nacional de Leitura, que é algo que existe noutros países, nomeadamente em Portugal. Eu sei que há uma comissão que foi constituída por várias personalidades ligadas a instituições que têm que ver diretamente com o livro, com a leitura, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação,
Eu sei que isso está para ser implementado, mas não creio que ainda não está. Leva algum tempo, mas é fundamental haver um plano nacional de leitura, haver um estímulo para que os professores também levem esse hábito para dentro das salas de aula, porque tem que haver assim tem que ser tem que haver uma espécie de correia de transmissão entre quem está a coordenar isso, essa comissão, eventualmente, e depois as escolas, os professores. Temos que voltar a incutir esse gosto pela leitura, pelos livros, feiras de livros, que antigamente havia muito mais, que agora há menos. Os livros podem perfeitamente conviver com o telemóvel, com o tablet. A questão é passar essa ideia aos jovens de forma equilibrada. Repare, vou dar um exemplo. Quando há 150, 160 anos, quando a fotografia apareceu no mundo, toda a gente disse, olha, é o fim da pintura. Já não vai ser preciso pintura porque existe a fotografia. A pintura sobreviveu. Quando apareceu o cinema, não é? No final do século XIX, disseram assim, a fotografia preto e branco morreu. Por que é que nós precisamos da fotografia se já temos o cinema? A fotografia sobreviveu. Quando, a meados do século XX, apareceu a televisão, o que é que se disse? Olha, é o fim do cinema. Toda a gente vai ter a sua pequena televisão, o seu pequeno cinema em casa. Nada. Aparecem os computadores, também disseram, olha, é o fim da televisão, não sei o que mais. No entanto, nós vemos que a televisão continua. Existe a Netflix, existem N canais. Tudo é complementar. Tudo é complementar. Tudo entra na nossa vida. Nada mata nada. Tudo tem o seu lugar. O mesmo em relação à leitura, aos livros, aos vídeos, aos telemóveis, aos tablets. É preciso encontrar esse equilíbrio, esse espaço, para que os jovens consigam usufruir de tudo que têm ao seu dispor. Portanto, não pode haver, isso também, os pais também devem ter essa preocupação, devem continuar a ler histórias às crianças ao deitar, que isto é uma coisa que não se pode perder. E tem que se incutir aos mais velhos. De facto, um livro é fundamental. Um livro é uma janela para o sonho, é uma janela para a imaginação. Tu falavas, desculpa interromper-te, Joaquim, tu falavas na importância que a tua mãe teve, por exemplo, nesse caso concreto, de estimular-vos a leitura. Contaste uma história da tua mãe em relação à obra Chiquinho, que era um daqueles livros que a tua mãe consumia. Ou seja, aqui não só a escola, não só os poderes públicos, mas também em casa, como tu estás a dizer, é imperioso que se estimule a leitura. A mãe, sim, o pai, os mais velhos devem estimular isso à criança. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive essa experiência, sim, quando eu tinha 12 anos, numa aula de português, num livro de textos de língua portuguesa, que encontrei um texto que falava de uma vivência crioula de São Nicolau e que me entusiasmou imenso e que eu descobri ao ler aquele livro, aquele texto, que eram palavras e referências que eu ouvia em minha casa, em que falavam de farinha de pau, em que falavam de imigração para a América. O meu avô foi para a América também muito cedo. E o ambiente em que falava do calejão para mim era uma palavra muito familiar. E quando nessa noite em casa perguntei à minha mãe se ela conhecia o texto, ela ficou muito contente e ela disse-me que sim, porque aquele texto fazia parte de um livro de um autor que ela até tinha conhecido, o Baltasar Lopes, e cujo pai também tinha sido amigo da minha avó. Portanto, no dia seguinte, quando cheguei à escola e contei isso à professora, e eu tive o meu momento de fama, não é? Das atenções atraídas, os amigos portugueses que ficaram, muitos não estavam a acreditar como é que a minha mãe podia conhecer o autor de um texto, de um livro.
Na época, um escritor era uma sumidade, era uma figura completamente inacessível. E lá está, isto faz parte daquela ideia que eu te dizia há pouco, da transmissão dos valores, dos conhecimentos, do estímulo. Mas, ao mesmo tempo, as famílias, como eu disse, mudaram. Eu não sei se neste momento há muitas famílias com esse empenho em que os filhos leiam. Eu creio que há muitas famílias, e vais concordar comigo, entregam o tablet ao filho para terem um bocadinho de paz. Ou seja, os tablets e os telemóveis passaram a ser umas nénis, as nénis, as empregadas, as babysitters eletrónicas, entende? Dá-se um tablet a uma criança e ele fica ali uma hora sossegado e não nos chateia a cabeça quando podíamos estar a dar um livro, a estimular, porque os livros estimulam a imaginação, não é? O tablet não, é uma reação meramente funcional, não é? Portanto, eu penso que, como eu tive essa experiência, há outras pessoas, outros jovens também tiveram essa experiência. Agora, é uma questão de aproveitar e conseguir tirar o maior proveito disso. Mas, como eu disse, as coisas estão a mudar. Atualmente, não parece que haja muitos casais jovens com... Alguns. Eu tenho o meu filho aqui na escola portuguesa e eu sei que os pais preocupam-se e esperemos que, de facto, continuem a preocupar-se e a passar esses valores, porque há coisas que nunca mudam. Independentemente da tecnologia, há coisas que não mudam. O livro é como um livro. Há coisas que se inventaram como uma tesoura. Há coisas que não têm evolução. Um livro, pode haver um livro eletrónico de Kindle, pode haver várias formas de ler, mesmo no ecrã de um tablet ou de um computador, mas um livro é um livro. Um livro é um objeto fundamental na história da humanidade.